a sua oferta, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 68, no verso 6. Salmo 68, verso 6. Glória a Deus. Irmãos, nunca nos esqueçamos que a Bíblia Sagrada, a nossa fé, ela precisa estar fundamentada num relacionamento com Deus, né? Jesus está voltando, tudo que nós somos e temos nesse mundo vai passar, não é? Então o que nos espera é uma eternidade. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos falhos, pequeninos, né? E precisamos confiar no Senhor continuamente, nunca se esqueça disso. Arrepender dos pecados, declarar Jesus como Senhor e Salvador, porque só assim nós alcançaremos a vida eterna. Salmo 68, verso 6, e eu quero falar aqui o primeiro verso, a parte A desse versículo, que diz assim: Deus dá um lar aos solitários. Feche os teus olhos. Pai, eis aí a tua palavra lida, aplique aos nossos corações. Mais uma vez, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha estar, Senhor, operando, venha operar no nosso meio, Senhor. Venha tirar toda a resistência, Senhor, todo preconceito, Senhor, tudo aquilo que atrapalhe a absorção, Senhor, a internalização da Tua palavra, do ensino, da orientação, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, queremos tirar, Senhor, nos desfazer de toda a resistência, Senhor, para que o Teu Espírito possa encontrar o nosso coração como um terreno fértil e essa semente possa ser plantada e possa germinar, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar sobre família, e interessante que a Igreja Batista, bem pertinho aqui, esse final de semana, eu não sei se é desde sexta, eles estão fazendo um trabalho com família também, eu soube ontem, né? E nós teremos no próximo dia 15 de junho o nosso culto de casais. Então, uma agenda que vem caminhando de forma bem específica, voltada para a família, né? Alguns temas importantes nós abordaremos nesta mensagem. Quando a palavra de Deus diz assim, Deus dá um lar ao solitário, eu quero pegar essa sentença e trabalhar um pouquinho sobre a importância do lar, a importância da família. Deus criou a família para ser o centro da felicidade humana. Isso é muito importante. Para ser o ninho de afetividade. Para ser o templo da espiritualidade, em primeira instância. Isso também é outra coisa muito importante. E para ser uma escola de crescimento. Vou repetir. Deus criou a família para ser o centro da felicidade humana, para ser o ninho da afetividade, para ser o templo da espiritualidade e para ser uma escola de crescimento. Só por esses aspectos você já consegue entender a animosidade, a agressividade, o empenho do inimigo em destruir essa instituição estabelecida por Deus chamada família. Porque é uma riqueza. Eu não sei se você já sentiu isso, já percebeu, mas quando você não está bem em casa, é como se a metade de você estivesse ruim para todas as demais coisas. Não está bem em casa, é como se 50% de tudo que você fosse fazer já desse errado. As coisas não funcionam, não andam, a engrenagem não funciona, né? E isso é algo perceptível, algo palpável. Se você olhar no livro de Efésios, no capítulo 5, do verso 22 a 31, o apóstolo Paulo vem tratando de uma relação marido e esposa no lar. Efésios 5, capítulo 5, verso 22 a 31. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, para nós entendermos o contexto da questão da família. Quando há a aproximação, o relacionamento entre marido e mulher, qual é o resultado dessa aproximação, né? Eu me lembro tem um radialista chamado Matuto de Jesus, alguém já ouviu na rádio? Matuto de Jesus, né? Ele, vou usar uma expressão aqui que ele usou uma vez numa reunião que nós estávamos, falando assim, quando o casal se encontra, né, e acontece
o acasalamento. Ele falou isso numa reunião lá, né? Nós temos o resultado disso, que são os filhos, né? O propósito de Cristo, da criação, é que nós pudéssemos procriar. Então, quando vem marido e mulher, e o apóstolo Paulo vem trazendo essas orientações para o lar, relativo à esposa e o esposo, e essa relação esposo-esposa redunda, traz a criação de filhos, nós precisamos entender que o casal mais os filhos formarão a primeira estrutura familiar na sua essência. Marido, mulher e filhos. E eu quero falar primariamente sobre essa estrutura, a riqueza de Deus para essa estrutura. Muitas vezes nós confundimos, né, parentes com família. Família é um novo núcleo que você estabelece. Os pais passam a ser parentes, não é isso? Quando você concebe a tua família, a família passa a ser marido, mulher e os filhos. Esse é o núcleo essencial que você tem que buscar defender com unhas e dentes. Porém, por outro lado, a Bíblia não nos autoriza a desprezar os pais. É interessante, né? 1 Timóteo 5, você vê lá a orientação. Se você quer ser um bom religioso, quer aplicar a sua religião, cuide dos seus pais. E vai mais além, cuide dos avós. Está escrito lá, né? Então, a palavra de Deus, ela tem essa riqueza para nós. Então, vamos falar desse contexto de marido, mulher e os filhos. Quando falamos que Deus criou a família para ser o centro da felicidade humana, não esqueça disso. A tua família foi determinada por Deus para ser o centro da felicidade humana. Nós queremos dizer o seguinte, que a família foi primariamente estabelecida para ser um lugar de paz, de vida, de respeito e de esperança. Eu vou repetir. A sua família foi concebida para ser um lugar de vida, de paz, de respeito e de esperança. Repita comigo. Vida, paz, respeito e esperança. Nunca se esqueça disso. Nunca declare que a sua família é uma maldição. Nunca declare que a sua família não presta. Pelo contrário, declare que a sua família foi determinada por Deus, foi estabelecida, criada para ser um lugar de paz, vida, respeito e esperança. Você pode dizer amém? Os esforços culturais do nosso tempo moderno vêm tentando contradizer isso. Vem tentando deformar esse princípio bíblico e vem tentando destruir essa célula principal estabelecida por Deus, que é a família. E Deus estabeleceu a família com um propósito. Se você olhar em Gênesis 1, 26 a 29, nós vemos lá a orientação clara que quando Deus determinou a união, Ele falou, enchei a terra. A procriação, para que a terra pudesse ser as pessoas fossem multiplicadas e a terra fosse sendo habitada. Outro ponto, em Gênesis 2, de 7 a 25, durante todo esse texto, você percebe uma observação que me deixa muito, chama atenção sempre, que ele fala assim, e serão uma só carne. Nós vamos falar no dia 15 aqui, e se eu fosse você? E no final, eu sou você, quando você fala com a relação com a esposa, né? Essa uma só carne deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O grande problema é que esse fluxo é invertido, né? Começa uma relação muitas vezes sendo uma só carne, a relação sexual presente, logo nas instâncias iniciais, né? Você não se une, não tem unidade de propósito, não tem uma relação singular com a outra pessoa. E muitas vezes não consegue ter esse distanciamento familiar, que é algo também que afeta a relação do casamento dos homens e das mulheres. O modelo de governo, a família, que expressa os princípios divinos, exatamente para que a família seja o útero da nossa primeira felicidade. Interessante isso. E eu quero chamar a atenção aqui para nós, que somos obreiros da casa do Senhor, trabalhadores da casa do Senhor. E aí, ao longo dessa lição, algumas pancadinhas eu fui recebendo, né? Eu fui anotando as pancadinhas. Como será possível sermos abençoados em nossos ministérios se vivemos ou se vivermos um casamento arruinado? Como será possível, e nós estamos falando de família, nós falamos de lugar de paz, lugar de
cumplicidade, lugar de amor, e como nós, servos do Senhor, obreiros da casa do Senhor, vamos ser prósperos, vamos viver a prosperidade no nosso ministério, se nós não conseguirmos estabelecer ou estabilizar a nossa relação familiar. E aí eu quero chamar uma atenção aqui para os pais e para as mães presentes também aqui nesse lugar. Como educaremos filhos saudáveis se somos pais ruins? Damos péssimos exemplos. Como ensinar a paz e o equilíbrio no lar, se o que eles veem são guerras constantes entre nós, entre marido e mulher? Isso é uma resposta que só nós podemos dar individualmente. Mas nós já sabemos qual é a resposta correta e a resposta incorreta. Ou a resposta adequada e a resposta inadequada. A família, irmãos, repetindo, deve ser lugar de paz, vida, respeito e esperança. E cabe a cada um de nós. Deus nos deu essa responsabilidade individual. E não bote a culpa em terceiro, porque a decisão é nossa. Você só casa em primeira instância, a não ser que você se emancipe no cartório, adulto, não é isso? Você é um adulto, dono do seu nariz, consciente, você toma a decisão. E é nessa decisão que nós temos que assumir os ônus e os bônus disso, né? Para que nós possamos enxergar que Deus estabeleceu algo de precioso para nós. Outro aspecto que eu quero dizer que é necessário, e a Bíblia diz que a família foi estabelecida para ser feliz. Repita comigo, feliz. Nós falamos de paz, nós falamos de cumplicidade, de respeito, de esperança, mas também para ser feliz. E aí você me pergunta, ok, é que você não conhece a minha, né? Não importa. Quando o Senhor opera, e se nós aplicarmos os princípios bíblicos, e existem princípios bíblicos, nós somos capazes e seremos capazes de provar essa felicidade. Tudo bem, mas o que faz uma família feliz? É uma pergunta. Interessante que toda vez que você faz uma reflexão bíblica, eu faço essas provocações e tento responder para ver se eu passo na prova, né? E aí se eu tiro 10, eu tiro 7, eu fico em vermelho, reprovado, em recuperação. Algumas vezes eu fico em recuperação. Casamento é um espaço fértil para a manifestação dos milagres de Deus. Olha só. Casamento é um espaço fértil para a manifestação dos milagres do Senhor. Não precisamos ser ricos para sermos felizes. Muitas pessoas, às vezes, associam. Estou passando dificuldade, estou passando privação, estou passando isso, aquilo outro. Eu não sou feliz. Gente, a felicidade não está condicionada aos recursos. Se assim fosse, os famosos não ficariam depressivos, não tirariam a vida, né? Nós poderíamos aqui enumerar vários famosos que perderam a vida. Viciados, infelizes, né? Com fama, dinheiro, praticando tudo aquilo que não deveria praticar. Então eu repito para você, para ser feliz, nós não dependemos de dinheiro, não precisamos ser ricos. É necessário, entretanto, no casamento, na família, para ser feliz, que haja amor, que haja paciência, porque o amor é paciência, que haja amor, porque o amor é benigno, que haja amor, porque o amor não se porta mal e não se comporta de forma inadequada. Os irmãos estão entendendo qual é o segredo da felicidade no casamento? É uma palavrinha chamada amor. Diga amor. O amor não se conduz de maneira inconveniente. Alguém já falou assim, não, você está sendo inconveniente. O amor não se conduz dessa maneira, porque o amor, ele se coloca no lugar do outro. Não por acaso a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha só que interessante. Esse entrelaçamento, ele é tão didático, né? Que se nós de fato meditássemos nessa questão, nós deixaríamos de fazer muitas coisas erradas. Ah, como deixaríamos de fazer? Ainda mais no ambiente familiar. Em primeira instância, em última, eu diria, quem está do nosso lado foi alguém de nossa escolha. Nós não estamos em países árabes ou países onde a cultura determina quem casa com quem. Se alguém vivenciou isso, misericórdia. Deus tem misericórdia de você, mas eu acredito que ninguém aqui vivenciou isso. Temos a oportunidade de escolha. E se nós escolhemos,
Nós precisamos aplicar o bom senso, dizer assim, essa escolha é minha, eu vou ter que levar o embrulho até o final, né? E vou fazer disso o melhor presente para a minha vida. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter amor. E aí eu quero fazer aqui uma chamada para os homens. Os homens estão aí? Os homens estão aí? Então, segura a ponta aí que tem uma chicotada para a gente aí. Meus irmãos, o que faz uma mulher feliz não são os bens materiais. O que faz uma mulher feliz é o nosso amor sincero. Nossa devoção a ela. Nosso cuidado. Nosso carinho. Nossa atenção. Nossa dedicação. As mulheres podem dizer amém? É por aí? Amém. É, amém, assim também. Efésios 5:33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Olha, aí eu não quero isso para mim, então não queira para ela. Ah, eu não quero que ninguém faça comigo assim, fale comigo assim, haja comigo assim. Então não haja com ela, não fale com ela, não faça dessa maneira. Aí você tem a contrapartida também. E a mulher trate o marido com todo respeito. Os varões estão aí? Diga amém. Amém. O que é respeito? É consideração, é apreço. Então essa relação, ela tem uma via de mão dupla, que é importantíssima, necessária para que haja felicidade na relação, para que haja saúde nessa relação. Façam um ao outro feliz. Leve esse dever de casa. Façam um ao outro feliz. E aí o amor é o principal componente dessa felicidade. Nós falamos sobre a questão da família ser um lugar de paz, de vida, respeito e esperança. A família deve ser feliz. E a família deve ser, como foi dito, ninho de afetividade. Não existe ser humano saudável sem vida afetiva profícua, positiva, frutífera. Não existe ser humano saudável sem uma vida afetiva positiva. Sem afetividade, a alma desertifica-se. Ela fica desértica. Vira um deserto, sem sentimento. Você já viu pessoas assim? Sem sentimento, rancorosas, amargas. É impressionante, tem hora que você se depara com pessoas assim, você nem acredita, fala, meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Às vezes é até impenetrável você tentar falar alguma coisa com as pessoas assim. A alma fica desértica. O lugar de entendermos isso, o ninho de afetividade, é na família, não é na rua. Não é nem na igreja, é na família em primeira instância. Sabe aonde? No braço do pai, no colo do pai, no abraço da mãe, no beijo da mãe, na palavra, no afeto, no escutar, no sorrir junto, no chorar junto. Isso é um ambiente de afetividade. Porque lá em casa, na nossa casa, é onde de fato nós somos, na essência, né? Nu e cru, como diz a palavra, né? Então é ali que nós devemos compartilhar, abrir todas essas questões. E se nós não aprendermos isso em casa, o bem querer, o querer bem, o cuidar em casa, onde a gente vai aprender isso, gente? Me explica. Não existe ser humano sem demandas afetivas. Repita comigo, não existe ser humanos sem demandas afetivas. Todos nós temos demandas afetivas, necessidade de um abraço, de um carinho, de um beijo, de um aperto, de um amasso, de um colo, não é isso? Estou falando alguma mentira? Quando na fase infantil as crianças não encontram isso em casa, isso ecoa, isso reflete. Lá no futuro, na vida adulta, com vários transtornos, ok? Então você que é mãe, você que é pai, preste atenção nisso.
Vários transtornos comportamentais decorrem da falta de afetividade no lar, no início da trajetória. Por isso que a família é importante, por isso que o diabo vai fazer de tudo para destruir, por isso. E ele vai começar lá na base, ele tem tentado de uma forma tão sutil, lá na base, para destruir. Na medida que ele conseguir aqui, aí é consequência depois. Inclusive na sexualidade. Se ele não tem uma base fundamentada num comportamento afetivo adequado, isso no futuro ecoa inclusive na sexualidade. É um alerta para a gente. Mesmo que não tenhamos recebido o afeto dos nossos pais, não devemos repetir os erros. Ok? Fica claro isso da parte de Deus? Mesmo que nós não tenhamos recebido, não devemos repetir os erros. Você deve imaginar, e aí eu vou falar aqui uma verdade. Quantas famílias entre nós, ditos cristãos, que servem ao Senhor, têm enfrentado esse tipo de desafio? É verdade, irmãos? Não é porque estamos todos aqui que está todo mundo tranquilaço, né? Está todo mundo bem. Não, é verdade. Isso é um desafio que todos nós vivenciamos. Problemas de relacionamento dentro da igreja. Como nós já falamos, é importante tomarmos algumas medidas. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de nós hoje, nesse dia que o Senhor nos deu, dia 26, dissemos para o nosso cônjuge, eu te amo? Ninguém precisa responder, por favor. Quantos de nós tiramos um tempo para dizer assim, amor, eu te amo, né? Você é importante para mim. Quantos de nós fizemos isso? Quantos de nós, pais, demos um abraço em nosso filho nesse dia? E dissemos para ele, filho, filha, papai te ama, mamãe te ama. Quantos de nós fizemos isso, gente? Um pequeno gesto. Berço de afetividade. A gente deixa passar porque, ele sabe, ela sabe, está intrínseca, né? Mas todos nós temos necessidades afetivas. Olha, sai daqui também com o dever de casa. Diga eu te amo em casa. Tem hora que dá vergonha. Alguém já sentiu vergonha? Eu já senti vergonha de dizer para meus pais. Nós não crescemos com esse hábito, né? Aí dá uma travada assim, né? Eu amo. É difícil sair, né? Aí tu bota um coraçãozinho no Você falou o quê? É isso mesmo. Falta de hábito. Diga eu te amo dentro de casa. Olha, abrace dentro de casa. Beije dentro de casa. Faça isso. É nesse ninho familiar que seremos aperfeiçoados emocionalmente. E teremos uma vida social, afetiva, emocional, sexual, saudável. E são coisas simples que passam desapercebidas no nosso cotidiano, porque a nossa agenda vem sendo inserida várias coisas, né? A gente estava conversando esses dias, a irmã Kátia, a nossa agenda corrida, né, irmã Kátia? E é isso. Mas reserve um tempo para cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde emocional e relacional. Ok? Então, lembre-se, você já disse eu te amo para sua esposa, para o seu esposo hoje? Não venha com essa dizer assim, ele já sabe, ela já sabe. Ao longo da mensagem eu estou sentindo alguns movimentos já ocorrerem, né? Olhares e tal. E aí o argumento vai ser assim, estou aplicando a palavra, né? Mas segura um pouquinho. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Segura aí um pouquinho. É nesse ninho familiar que nós somos aperfeiçoados. Foi para isso que Deus nos criou. Olha que bênção. Para nós amarmos e sermos amados. E manifestarmos esse amor na sociedade, na casa, na vida onde nós estivermos. Foi para isso que Deus criou a família. E é por isso que o inimigo quer destruí-la. E nós não vamos aceitar a proposta dele em nome de Jesus. Você não vai elogiar mulheres que não sejam, ou que não seja a sua. Você não vai elogiar homem que não seja o seu. Você não vai aceitar como verdade elogios recebidos de terceiros.
Deus falando para a gente nessa noite. Nós nos cuidamos e coisas do gênero, mas não cabe. Deus não aceita. Não dê essa brecha, não dê essa oportunidade. É bom, ouvir elogios, né? Mas esse caminho é um caminho que não agrada ao Senhor. Você pode dizer amém? Deus criou a família para ser o primeiro templo. Nós estamos mudando de templo físico, né? Aqui. Mas Deus criou a família para ser o primeiro templo. Que maravilha! A vida espiritual não se restringe aos limites da igreja. E nós já falamos isso diversas vezes. Aqui o espaço é coletivo. É hoje e não será mais mês que vem. Nós já estamos mudando, né? O nosso primeiro templo não muda, que é a nossa família. Nós vamos mudar daqui, mas nosso primeiro templo não muda, ele é imutável. A nossa família, o primeiro templo, nossa casa, um ambiente familiar. E se a casa é o primeiro templo, nela deve ter o quê? Um altar, né? Você tem, vamos nos reportar ao templo do Antigo Testamento? Você tinha um templo, local de adoração, e você tem um altar, que é sinônimo, qual é o sinônimo de altar? É um local de sacrifício. Opa, sacrifício, né? Sacrificar no altar, para oferecer ao Senhor o melhor, objeto de veneração, em casa. É em casa que tem que ser o primeiro movimento de adoração ao Senhor, é na nossa casa, é na nossa família, e não na igreja. Está tudo confuso em casa, está atribulado, briga, confusão. Eu vou para a igreja. Opa, a fuga, como é que funciona, né? Deus quer que você dê atenção devida à sua casa, à sua família, organize tudo e venha adorar ao Senhor com o coração liberto, com o coração inteiro, ok? É isso que o Senhor quer. Por isso que o primeiro local de adoração é na nossa família. Por isso que a Bíblia diz que não se deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Tem que resolver. Olha que desafio que a Bíblia nos propõe. É porque o Senhor contempla o nosso coração. Ele que nos sonda e sabe quanto sinceramente nós estamos diante da presença dEle. E Ele quer que eu e você venhamos aqui livres de qualquer impedimento, para que a glória do Senhor venha e sejamos abençoados. Muitas vezes nós não recebemos, nós não colhemos os frutos da presença do Senhor, porque o nosso coração está blindado com sentimentos que não agradam ao Pai. Sentimentos que nos afastam do Senhor. A casa é o primeiro templo. E lá na nossa casa, no nosso primeiro templo, é que nós devemos aprender o respeito, o amor, o carinho. Aprender a amar a Deus. Eu estava brincando com um pequenininho agora, o netinho, Cláudio, o Benício. E ele pegou a biblinha dele, mostrando aqui, falando tudo lá que estava na lição, né? Os desenhozinhos. Aí, Cláudio, eu ensino para ele lá e tal. E estava lá, ele estava dando aula, né? Arthur, bota a barba de molho aí, daqui a pouco o Benício vai vir aqui dar aula também pra gente, né? É isso, é na casa. Muitas vezes nós já ouvimos falar assim de relatos de saia justa, como diz, né? Da criancinha falar assim, papai, mamãe, vamos morar aqui na igreja, né? Por que aqui vocês não brigam, coisas assim? Já ouviram coisas assim do gênero, né? Aqui vocês não brigam, vocês ficam sempre de bem, né? Então isso é um exemplo horroroso. Exemplo horroroso. Quer ver eu não sei se foi verdade, mas eu vou falar aqui só pra gente. Diz que o pastor foi visitar a casa da família, aí a criancinha ficava olhando assim pro pastor. Aí mudava de lado, ficava olhando pro pastor. Vocês lembram dessa história? Lembra? Aí o pastor ficou incomodado, né? Aí, o que houve, meu filho? Eu estou tentando vir aqui, porque aqui em casa meu pai falou que o pastor tem duas caras. Ela tentando ver, né? Se tinha as duas realmente. Olha o exemplo, né? E as crianças são uma esponjinha, eles absorvem tudo que se fala. Então, cuidado. Gente, se nós formos levar na íntegra, nenhum de nós fica aprovado. Vamos ser sinceros? Nenhum de nós é aprovado plenamente. Nenhum de nós tira 10. Pode até tirar um 9. Por isso nós temos que pedir a Deus, Senhor, misericórdia.
me ajuda. Como vaso na mão do olheiro, vai me moldando para que eu possa dar bom exemplo em casa, ser um testemunho vivo de Deus em casa, para que a minha casa possa refletir a glória de Deus. E nesse papel eu quero chamar a atenção dos homens. O quanto estamos sendo sacerdotes na nossa casa, conduzindo a nossa família à adoração, à presença de Deus, à sinceridade. Quantos de nós homens temos liderado as nossas famílias, física e emocionalmente? Uma responsabilidade. E Deus vai cobrar de nós. Vai cobrar de nós. Porque esse é o nosso papel. Aplicando o modelo do Antigo Testamento, no templo tem altar, que é o local de sacrifício. E todo templo tem um sacerdote. E nós devemos executar esse papel. Por fim, Deus criou a família para ser uma escola de crescimento. Casamento não é apenas a união entre duas pessoas. E casamento é uma coisa muito interessante. Mas é a matriz formadora de valores. É a partir do casamento, a partir da família que se inicia, que Deus vai criar valores para uma sociedade. É na família que somos moldados para o mundo. É ali que somos confrontados. São duas pessoas que tiveram criações distintas que se unem. Aí começa o desafio, né? Diz o pastor Cláudio Duarte que só Deus mesmo para colocar duas pessoas tão diferentes no meio de um contexto, né? E propor, se unam, sejam um só. Ah, Jesus. Temos trovões e raios às vezes que acontecem, né? É na família que somos moldados. Aí o alerta bíblico sobre a questão do jugo desigual, para você não ter que atravessar desafios maiores do que o cotidiano já propõe, né? No jugo desigual. O Salmo 103, verso 17 e 18, diz assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Os filhos dos seus filhos, né? Os seus netos. A justiça de Deus para aqueles que o temem está com o filho dos seus filhos e seus netos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Nós não casamos, vou falar aqui uma outra coisa bem direta. Talvez seja um percentual muito alto a relação sexual para motivar um casamento, né? Talvez lá no início, né? A relação sexual tem um peso. Mas nós não casamos para isso. Tenha certeza. A relação sexual é um pedaço. Para nós nos satisfazermos nessa área, isso é um pedaço. Casamos para gerar um núcleo que forma vidas, e estas vidas devem glorificar a Deus, a partir do primeiro casamento do casal, dos filhos que vão vir, da família que vai se suceder. É isso que nós devemos ter em mente. O meu casamento é para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, e não para eu fazer a minha vontade e os meus desejos. Quanto mais saudáveis forem as famílias, e é esse ponto também que me chama muita atenção, me preocupa, quanto mais saudáveis forem as famílias, mais saudável será a igreja. Você entende assim? Porque a igreja é composta por famílias. É o que nós falamos. O primeiro ministério é na família, em casa. Depois você tem um desafio no ambiente de trabalho, que você tem que representar Deus ali, glorificar Deus, ser uma bênção, dar exemplo. E depois você vai vir para a igreja e vai reproduzir o que você é, na essência. Em casa, no trabalho, você vai reproduzir aqui. Para não acontecer o risco de alguém falar assim: vamos ficar aqui, porque aqui vocês não brigam, aqui vocês fazem tudo direitinho. E nós brincamos até com os irmãos: olha, se lava a louça aqui e se varre, tem que fazer em casa também, porque vai pegar mal, né? Não pode ser tão proativo aqui em casa, não. Aí você tem um problema. Famílias saudáveis, igreja saudável. Porque a igreja é o espelho das famílias, é o espelho de quem somos nos lares. Famílias problemáticas, igreja não é. Se a gente botasse um termômetro aqui, em que nível nós estamos, né? Que lado da balança nós estamos, não é verdade? Então nós reproduzimos, irmãos, isso é natural. E Deus nos dá riqueza de vivermos um perto do outro, por isso que eu lhe convoco, venha para as reuniões, faça parte das agendas, para que a gente tenha a oportunidade até de dar feedback um para o outro, de ajudar um ao outro e não julgar, porque nós não somos capazes e não podemos, a Bíblia não nos permite fazer isso. Se você olhar Mateus capítulo 7, diz assim:
Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você usar, você vai ser avaliado também. Então nós temos que ter a capacidade de internalizar a palavra, avaliar o contexto e falar de que forma eu posso ajudar o meu irmão. Isso é família também. Famílias saudáveis, igreja saudável. E eu quero dizer nessa noite para você que Deus quer curar famílias, vidas a partir dos nossos lares. Você crê comigo? Deus quer curar famílias e vidas a partir dos nossos lares. Não é do lado vizinho, não. Deus quer usar você, quer usar mim, para que a vida da nossa família seja uma vida profícua, a nossa família seja uma família de paz, de comunhão. Não é que tudo vai ser concordado, que às vezes a unanimidade em determinados contextos ela é até burra, ela é insana, precisa ter um contraponto. E na nossa família tem essa riqueza. Isso é muito importante. E Deus quer trazer a cura através da minha e da tua vida. Amém? E eu quero nessa noite orar por reaproximação, perdão na família, por união, por cura emocional. Eu quero orar nessa noite para que Deus possa fazer de fato da nossa família um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de união, uma escola de crescimento, que na nossa casa seja de fato o primeiro templo, que eu não venha para cá para ser o que eu não sou, ser um artista aqui, uma artista. Não faça isso, não venha, por favor, faça um favor para todo mundo, não venha, e outra forma, aceite o irmão como ele é também. E o irmão que for um pouquinho mais sanguíneo, ele vai entender que ele precisa ser um pouco mais temperado também no meio da comunidade, porque ele respeita e ama o outro. Mas nós devemos aceitar um ao outro como somos. Amém? Ninho de afetividade na nossa casa. Não deixe de dizer eu te amo. Faça hoje, quando acabar aqui. Eu quero até propor, se você puder ficar próximo da família, é possível quem está em família ficar próximo de quem você tem aí de família? Vai. 2 minutinhos para você se movimentar. Fique pertinho. Pode ser sogra também, viu, irmãos? Se alguém está na dúvida. Oh, Deus. Amém. Viu como Deus falou, né? Pode ser sogra também. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus quer curar as nossas famílias, viu? Deus quer restaurar as nossas famílias. Deus quer trazer cura para a gente nessa noite. Reaproximação. Vença o orgulho. Vença o egoísmo. Tá bom? Vença a soberba. Nós falamos na quinta-feira aqui, para tomada de decisão, a soberba deve ser algo dispensado, que não deve ser um ingrediente para compor as nossas decisões, porque o inimigo fez isso e ele não foi bem sucedido. Não é? Então abra mão da soberba, do orgulho, peça perdão. Se for distante, não precisa ligar agora para a pessoa, mas na primeira oportunidade ligue e diga, eu te perdoo, né? Vamos nos reconciliar, vamos fazer da nossa casa, da nossa família um local de paz. Fecha os teus olhos. Pai, Senhor, a Tua palavra foi ministrada nos nossos corações, aos nossos corações neste lugar, nesta noite. Senhor, nós entendemos que a família é uma instituição estabelecida por Ti. O Senhor estabeleceu a família, Senhor, como ninho de afetividade, um lugar de restauração, um lugar de construção, de formação. E o inimigo das nossas almas, Senhor, até os fins dos tempos, até o final da história da humanidade, ele vai se empenhar de forma, Senhor, visceral, de forma, Senhor, forte, tremenda, Senhor, incansável,
em promover a destruição, a desunião, Senhor, trazendo em nós um sentimento muitas vezes de razão, trazendo para nós, Senhor, um sentimento de ofensa, que nos blinda e nos distancia, Senhor, da reconciliação. Mas em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, nós pedimos, venha plantar, venha liberar o perdão dos nossos corações nesta noite, venha liberar, Senhor, a paz, a reconciliação, Senhor, e o amor possa encontrar guarida nos nossos corações, que nós possamos ser movidos, Senhor, de forma, Senhor, obediente, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, quando ela diz que nós devemos amar as nossas esposas, e as esposas devem respeitar o marido, Senhor. Pai querido, tira toda altivez, Senhor, que haja perdão, que haja moderação no nosso falar, Senhor, que possamos vigiar em palavras, que não venhamos falar, Senhor, no calor do momento, no calor do momento, Senhor, nos ajude, nos dê moderação, Pai. Pai, que haja perdão aqui para filhos e filhas, que haja reconciliação entre filhos e filhas, Senhor, entre irmãos, entre pais e filhos, que haja, Senhor, uma unção, ó Pai, restauradora, que nos mova ao sair desse lugar, Senhor, na direção da paz, na direção da reconciliação, Senhor. Nós declaramos nesta noite, neste lugar, Senhor, o Senhor me move também no coração a orar, Senhor, pelos ventres das irmãs nesse lugar, Senhor. Se há alguma dificuldade, se há algum impedimento, Senhor, nesse aspecto, Senhor, em alguma família, em algum parente nosso, tenha se esforçado para esse propósito, que o Senhor possa lembrar desta vida, assim como lembraste de Ana, e trazer a resposta, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua paz, para todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.